do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar conosco no canal do Advento. Este canal foi criado para trazer mensagens para o reavivamento e reforma do povo de Deus. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre o juízo e as suas etapas, inicialmente dando ênfase ao juízo pré-advento. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai amado, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, Senhor, a tua palavra vai ser aberta. Te pedimos o teu Espírito conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, dando continuidade, nós iremos falar sobre o juízo. Este assunto é um assunto que gera algumas discussões, uma certa polêmica, mas nós procuraremos abordar durante os nossos vídeos de uma forma muito prática, objetiva e bem clara. Muitas pessoas questionam a existência de um juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Jesus. É o que chamamos de juízo investigativo. Eu gostaria de ler um texto que é o principal texto que nós utilizamos aqui no canal do Advento. Abra sua Bíblia, se você estiver com ela, em Apocalipse capítulo 14. Vamos ler o verso 6 e verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esse texto, ele mostra claramente a existência de um juízo pré-advento, antes da volta de Jesus. Mas como, Zezinho? O verso 6 mostra a imagem de um anjo voando pelo meio do céu, um povo trazendo uma mensagem. Anjo em profecia, você sabe muito bem, é mensageiro. Trazendo uma mensagem, e aqui diz, tendo um evangelho eterno para pregar. E dizendo em grande voz, no verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, a Bíblia declara de uma forma clara que o juízo chega enquanto o evangelho eterno está sendo pregado. Ou seja, o juízo acontece, inicia-se no tempo da graça, no tempo em que ainda existe oportunidade, o tempo em que a porta da graça ainda não se fechou. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegou a hora do seu juízo. Então esse texto é muito claro. O juízo começa enquanto o evangelho é pregado, enquanto o povo de Deus adverte o mundo para que volte aos braços de um Pai de amor e abandone a transgressão da lei de Deus. No Antigo Testamento, que por sinal, meus amigos, é muito desdenhado, desprezado por muitas pessoas, mas a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, e útil. E o Antigo Testamento, eu gosto de dizer isso, o Antigo Testamento é a profecia, o Novo Testamento é o cumprimento da profecia. Um está ligado ao outro de uma forma indivisível. Jesus falou que devemos examinar a Escritura, porque elas testificam do nosso Senhor Jesus Cristo. E no Antigo Testamento, em Levíticos capítulo 23, você pode ver de uma forma clara algumas solenidades que o nosso Deus deu ao povo de Israel. E aquelas festas solenes, anuais, as festas do início do ano e do fim do ano, elas têm um significado muito especial, muito importante no plano da redenção, na forma como Deus salva o ser humano. E Levítico capítulo 23 fala de 7 festas anuais. Fala da Páscoa, das primícias, dos pães asmos,
fala do Pentecostes, fala do dia da expiação e, por fim, da festa de tabernáculos. As primeiras festas do início do ano, Páscoa, primícias, pães asmos e Pentecostes, foram cumpridas no primeiro advento de Cristo. Depois nós iremos fazer um vídeo falando dessas primeiras 4 festas. As festas do fim do ano, aqui de Levíticos 23, são uma tipologia do segundo advento. E quando você percebe aqui a sequência das festas e como elas decorriam no ano judaico, no calendário judaico, as festas do 7º mês, principalmente, Etanim, a festa de expiação e a festa de tabernáculos. Elas aconteciam, eram as 2 últimas festas. A festa de expiação era o dia do juízo. Você pode analisar aqui em Levíticos 23, fala muito bem sobre a festa da expiação. Êxodo capítulo 16 também você pode analisar. E aquele dia da expiação era o dia do juízo. O povo de Deus era julgado e tido como um povo perdoado ou condenado. E por fim o ano acabava com a festa dos tabernáculos, que na tipologia bíblica representa o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 21, quando mostra ali a cidade santa descendo do céu, e lá o profeta João, em visão, o chama de tabernáculo de Deus com os homens. Ali é o cumprimento da festa dos tabernáculos, tipológica, na grande semana de tempo do plano da redenção. Então perceba que antes do advento de Cristo, que são os tabernáculos, existe o quê? A expiação, que na profecia bíblica de Daniel capítulo 8, 14, até quando durará aquela visão, o profeta Daniel diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós sabemos que essa profecia bíblica leva da reconstrução de Jerusalém até 1844. Ali começou o dia da expiação antitípico no plano da redenção. Ou seja, o juízo lá de Apocalipse capítulo 14, chegou a hora do seu juízo. Esta obra começou em 22 de outubro de 1844, de acordo com a profecia bíblica. Então perceba que é bíblico a existência de um juízo pré-advento. A maioria dos estudiosos acredita que o juízo acontece somente após a volta de Jesus. Jesus vai voltar para, a partir de então, passar a julgar todos os casos das pessoas que viveram nessa terra? Claro que não. Você pode analisar com mais calma a parábola das bodas, em Mateus capítulo 22. Em Mateus capítulo 22, aquela parábola do convite para as bodas do filho do rei representa o juízo pré-advento. É feito um primeiro convite no verso 3. O verso 4 apresenta o segundo convite e o verso 9 o terceiro convite. Essas representam as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. No terceiro convite, todas as pessoas são convidadas para a festa. Mas perceba que no verso 11 e 12, alguém percebe a presença de uma pessoa sem as vestes nupciais. Lembrando, meus amigos, que bodas era uma festa para celebrar as núpcias, o casamento. Esse casamento acontece lá no santuário celestial. Agora, o ato de questionar a presença de uma pessoa sem as vestes não significa que isso acontecerá depois que Jesus voltar e o povo de Deus ser levado para o céu, e lá vão identificar a presença de alguém que está sem vestes e possivelmente pedir para voltar. Isso não vai ser possível. Essa averiguação das vestes, se a pessoa está com as vestes nupciais, acontece antes da volta de Jesus. O capítulo 22 de Mateus é um claro exemplo do juízo pré-advento.
Isso você pode observar melhor no livro Parábolas de Jesus, capítulo 24. Agora, uma pergunta surge. A volta de Jesus acontece, ou melhor, o juízo pré-advento que acontece no santuário celestial. Nós temos um vídeo aqui na descrição deste vídeo, nós temos um vídeo no canal que fala sobre os livros do juízo. Lá você pode observar melhor o que nós vamos falar agora nesse instante. O juízo pré-advento vai julgar o quê? A nossa fé? A gente vê muitas pessoas falando assim, olha, eu não preciso fazer nada. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nada do que eu faça tem importância para o reino de Deus. Me torna melhor ou pior. A palavra de Deus diz que o juízo, que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo fala isso. E o que vai ser julgado? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Cada pessoa que irá passar pelo juízo pré-advento, e diga-se de passagem, esse juízo é para o povo de Deus. As pessoas que rejeitaram a Cristo, abandonaram a Cristo, negaram a Cristo, não passarão por juízo, porque elas já estão condenadas. O juízo é para o povo de Deus, para separar o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo do falso. Esse juízo é uma análise das nossas obras. Tudo o que fazemos é registrado no santuário celestial e será exposto no tribunal divino. As nossas obras. Apocalipse capítulo 14, quanto aos mortos, Apocalipse 14, verso 13 diz: Bem-aventurados os mortos, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Há um registro fiel no céu, e nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. A nossa fé não vai ser julgada. O que será julgado são as nossas obras. Agora, as nossas obras devem falar diante do universo, porque Daniel capítulo 7 diz que esse tribunal se assenta no céu, e é um tribunal, irmãos, em que é exposto os casos para todo o universo. As nossas obras serão julgadas. Por isso que João Batista e o nosso Senhor Jesus Cristo chamavam as pessoas para o arrependimento e para apresentarem obras dignas de arrependimento, dignas de pessoas que abandonaram o passado, abandonaram o pecado, abandonaram o mundo, a carne, a concupiscência dos olhos e desta vida, para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas obras serão julgadas, todas. Eclesiastes capítulo 12, verso 14 diz o seguinte: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras serão julgadas. Então, o que nós vemos aí de corrupção, e eu não falo somente no mundo, é no mundo cristão. Pessoas que roubam a Deus não devolvendo o dízimo. Líderes que recebem o dízimo e roubam a Deus. Jovens, adultos, homens e mulheres que têm vida dupla, que têm uma vida de prazeres proibidos, escondidos, de trás das câmeras, dentro das quatro paredes, que na frente das pessoas é uma coisa e atrás é outra. Tudo vai passar diante do tribunal de Deus. As nossas obras serão julgadas. A Bíblia diz que nós temos um Deus que sonda os corações. Agora você pode dizer assim, olha, mas eu faço tudo certinho. Eu faço tudo certinho, desde criança. Esse texto aqui de Coríntios, abra sua Bíblia se você estiver comigo, se você estiver com ela. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5.
Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas. Ou seja, tudo vai ser revelado. Não há nada oculto que não vai ser revelado. É isso que a palavra de Deus diz. Mas também manifestará os desígnios do coração, dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. As nossas obras serão julgadas. Mas de acordo com esta passagem, não somente o que a gente fez ou deixou de fazer, mas o porquê foi feito. Não basta, meus amigos, fazer a coisa certa. Temos que fazer pelo motivo certo. Existem pessoas que fazem a coisa certa pelo motivo errado. Existem pessoas que fazem a coisa errada, às vezes até por uma boa motivação. Por ignorância, fez a coisa errada. Deus vai julgar os desígnios, as intenções. Os fariseus eram mestres em fazer a coisa certa pelo motivo errado. Não basta devolver o dízimo, se você devolve pelo motivo errado para receber uma bênção em troca. Não basta guardar o sábado, se você não guarda de coração por amor a Deus. Deus quer o amor. Aquele texto de Mateus 22 que fala das núpcias ilustra muito bem o relacionamento entre Deus e o seu povo. É como de um marido com a mulher. E o marido não aceita, ninguém na verdade aceita, qualquer coisa da esposa que não seja por amor. Você aceitaria um beijo da sua esposa, sabendo que ela está dando aquele beijo sem te amar? Nem os seres humanos aceitam. A verdadeira motivação, você lê em Mateus capítulo 6, é o amor. Tudo o que devemos fazer é por amor a Deus. E Deus no tribunal celestial vai julgar as nossas obras, mas também a nossa motivação. João capítulo 5, verso 30, Jesus falou que o juízo dele é um juízo justo. Graças a Deus por isso. Você que não é adventista e que está assistindo esse vídeo, você pode se perguntar: somente pessoas da sua igreja serão salvas? Não. Porque nós temos um Deus que julga com justiça. Ele é justo. Ele julga cada pessoa de acordo com a luz que ela teve. As obras de cada pessoa serão julgadas e as motivações. E Deus considera aquilo que a pessoa conheceu da palavra de Deus, do plano da salvação e de como Deus salva o homem. Deus julga com justiça. Ele julga as intenções e de acordo com a luz da palavra de Deus que cada pessoa teve. Então, queridos, essa é a primeira parte do nosso vídeo. Vamos fazer uma sequência de vídeos sobre o juízo. Eu convido você a estar conosco nos outros vídeos. Iremos falar de todos os componentes de um juízo, do juiz, dos registros. Iremos falar sobre a testemunha, o acusador. Iremos falar sobre a lei, que é a norma pela qual cada pessoa será julgada. E eu convido você a estar conosco em todos os vídeos. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.